Muito bem. Senhor Martins, obrigado por estar se juntando a mim nessa loucura que a gente está fazendo aqui. É, preguiça como ferramenta de priorização e ação. A gente se conhece do basquete, a gente participa de alguns projetos e tal, e no papo vai, papo vem, a gente foi descobrindo que, né, algumas coisas que tu faz, coisas que eu gosto de tal, e pô, vamos brincar com essas palavras, né? E eu já comentei com o Martin, ele, galera que me conhece sabe o quanto eu me considero uma pessoa preguiçosa e o quanto que isso para mim é um superpoder. Eu poder entender como que eu priorizo as coisas que eu faço e como que eu tomo ação a partir desses movimentos, né? Para mim a preguiça ela me impede de perder tempo com coisas que eu não deveria perder tempo e também ela me pede para que eu pule fora de coisas que onde eu não deveria gastar o meu tempo mais também. Então a preguiça, ou às vezes aquela coisa de uma galera falando uma coisa que vai demorar muito tempo, já, já, não, nem precisa falar mais, né? Mas recentemente agora faleceu, né, Domênico de Masi. E ele tem lá o livro dele de 95, acho que eu li esse livro no início dos anos 2000, do Ócio Criativo. Sim. E a palavra ócio é uma palavra que ela remete muito a uma. A, Pegando dicionarizando a coisa, né? A qualquer coisa que, ou como antigamente se dizia, qualquer coisa que não exige a força física é uma atividade ociosa, né? Ociosa. Então, um filósofo, um escritor seriam pessoas ociosas, Uhum. pessoas que não, né, que não realizam. Ao mesmo tempo, se a gente for olhar visões que trazem para certas ah, falas preconceituosas de chamar que a pessoa é de tal lugar, então ela é uma pessoa preguiçosa ou coisa do tipo, como se a preguiça fosse um defeito. Ao contrário, que eu penso que bom que elas são preguiçosas. Tem grande chance de serem coisas muito legais dali por causa desse jeito delas agirem, né? E como é que tu considera 2023 a palavra preguiça nesse mundo louco que a gente está vivendo? Eu acho que a preguiça ela sempre vai ser taxada de defeito numa sociedade em que a gente vive baseado no imediatismo, na produtividade, que é um retrato desse mundo capitalista, um mundo voltado para o trabalho, voltado para resultados. A preguiça ela nunca vai ser considerada uma virtude nesse sentido. Só que ela foi e é bem importante, como tu disseste no início ali, né, para criar esses momentos em que a gente retrai a ação e repensa o que vai fazer. Não existiria filosofia, por exemplo, sem o ócio criativo. Os homens que fizeram a filosofia lá na antiguidade, Sócrates, Platão, eles eram homens que tinham tempo. Eles não eram servos. Eles tinham condições de estar parados, circulando, conversando e trocando ideia para criar um pensamento original. E a gente perdeu um pouco isso nesse momento, no século XX, XXI. A gente vive atrás de cumprir objetivos, agendas, fazer as coisas que estão correndo. O dia parece que não rende as 24 horas. Até quando a gente está descansando, a gente se cobra. A gente tem que cumprir uma agenda de séries, de livros, de espetáculos, de shows para poder se divertir. E não é bem assim, né? Se a gente para pensar no quanto a preguiça ela ajuda a centrar, a colocar a gente no prumo, assim, para o próximo passo, a próxima ação, a gente entende a importância dela. É nesses momentos que a gente consegue, então, também memorizar, guardar, interiorizar experiências. É nos momentos de preguiça em que tu realmente, não quero sair, não quero fazer nada, quero ficar aqui. Vou, né, ficar na minha introspecção, repensar. Aí a gente consegue programar uma vida diferente, né? Eu acho que esse é o foco, assim. Eu gosto da preguiça também. Eu tenho vários momentos em que eu realmente não quero fazer nada, porque é ali naqueles momentos que a minha mente vai longe, assim, eu consigo pensar ideias novas para dar aula, coisas para fazer, ou simplesmente me recuperar do cansaço daquela correria total que a gente vive nos momentos de trabalho. Então, preguiça deveria e poderia ser considerado uma coisa bem importante na sociedade se a gente não fosse tão corrido, assim, em função de resultados, né? Me lembrou de uma outra
possível discussão aqui, que é o uso da palavra produtividade. Para mim ela é bem o que tu trouxe, é preocupante, porque a gente não enxerga ser produtivo com conseguir construir um resultado. A produtividade tem a ver com ocupação, com fazer, com uma coisa meio, eu brinco lá, a resiliência Rocky Balboa, né? Que é de poder ficar tomando porrada e seguindo em frente, e, e a gente não ser capaz de silenciar. Eu diria que muita gente tem medo do silêncio porque vai ter que conviver consigo mesmo. E talvez ali tenha um grande problema, né, de se aceitar no silêncio, né? Então, eu sempre estou em movimento, eu sempre estou no barulho, eu sempre estou ocupado, porque se eu parar eu vou ter que me encontrar, e aí já era, né? Então, o, eu venho ao longo do, sei lá, acho que 11 anos, 12 anos mais ou menos, numa reflexão assim que é eu ser capaz de fazer menos. Né? Você sempre pode fazer menos. Tem um cara de uma empresa chamada 37 Signals que uma vez eles tinha um texto lá, você sempre pode fazer menos. O jeito que eu lia isso era, sim, eu posso cada vez mais fazer menos, eu posso automatizar coisas que vão ser repetitivas, que eu não preciso me preocupar sempre com elas, por exemplo, e eu posso usar mais o meu tempo para aquilo que realmente faz sentido. E aí o lance da ocupação, eu acho que talvez hoje o grande desafio que eu tenho é mostrar para as pessoas que elas têm tempo disponível para fazer o que elas bem entendem. Claro, aqui a gente está falando de pessoas que dizem que não tem tempo. A gente não está falando da pessoa trabalhadora que tem que ter 2, 3 cargas de trabalho, 2, 3 empregos para conseguir criar a sua sobrevivência. A gente não está falando disso, né? E mesmo quem não tenha os 3 empregos, tu dá aula há um tempo já, eu dei aula em faculdade, existe um tempo que ninguém enxerga, né? Que é um tempo de preparação de uma aula, um tempo de corrigir um trabalho, um tempo de se organizar para poder trazer um conhecimento mais estruturado para os alunos, né? Para as pessoas ali que estão nesse modo de aprendizagem, que não é valorizado, né? E eu não sei se tu já ouviu essa, mas eu já ouvi essa, que é, não sei o que tá reclamando aí, tu é professor, tem 2 meses de férias. Só dá aula. Só dá aula, nem trabalha. Então a gente, de novo, a gente muitas vezes joga para longe essa visão de não valorização do esforço de cada pessoa e que o esforço não é a hora trabalhada em si. É o esforço de toda a tua preparação para chegar até ali. Que muitas vezes envolve o momento de reflexão e preguiça. Envolve aquele momento de ócio, de ficar parado, pensando, ouvindo uma música, conversando com um amigo, tomando uma cerveja. É ali que tu de repente vai ter ideias ou vai te sentir mais à vontade para produzir. E fazer a produção dentro de uma coisa que seja no teu escopo, no teu trabalho ou na tua vida mesmo. Pensar coisas que tu não pensaria normalmente num momento de estresse, no momento de correria, no momento de ter que fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? E realmente, esforço não deveria ser uma coisa associada tanto a dor e sofrimento. Né? Se bem que a palavra remete a isso, né? A uma coisa física e tal, mas esforço poderia ser simplesmente movimento na direção daquilo que eu desejo atingir. E o momento, então, de ócio, de repensar, de realmente ficar ali envolvido só com coisas que tu gosta, é um momento também que poderia ser entendido como dinâmico. Né? É o caos dionisíaco, como diria o Nietzsche. Né? A gente precisa de momentos de caos para também criar possibilidades. Sem isso, a gente não vai desenvolver novas ideias. Né? Se a gente só ficar parado ali, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não vou aqui me focar só no que eu tenho que fazer. É duvidoso, né? A gente está vendo que os resultados estão aí. A maioria das pessoas realmente alega não ter tempo, quando na verdade poderia dispor melhor desse tempo se estivesse mais concentrado, mais descansado. Eu acho que o descanso mental, principalmente, ele é mais importante nesse sentido. Porque abre as possibilidades daí de pensar e repensar as coisas de modo muito, muito mais focado e muito mais criativo. Imaginativo, eu diria até. Né? A arte só existe pelo momento de ócio. A filosofia só existe pelo momento de ócio. Os momentos de criatividade, o próprio cientista, muitas vezes, ele tem que parar, repensar e esquece. Aí é que ele tem uma ideia, porque senão a gente não consegue ser criativo.
E é uma sociedade muito competitiva e dura né, e direta, porque matamos essa criatividade, eu acho, de certa forma. Eu tava lembrando de como a gente fez para chegar até aqui, né? Foram em 4, 5 horas de viagem, Porto Alegre, Santa Cruz, sei lá. A gente tava indo jogar basquete. Debatendo. E começamos a bater papo, debater, enxergar coisas, e daqui a pouco a gente foi vendo que, cara, peraí, meu, tem umas ideias aqui que se a gente grudar elas pode dar algum resultado, né? E, e ter esse tempo para poder testar as ideias, né? A gente falava Super importante. nas nossas conversas, tipo, o horário, coisa do tipo, não, importante é a gente se reunir. A partir da reunião a gente vai começar a trocar ideia, a gente vai gerar essa discussão do tópico de hoje, que é a preguiça. Vamos gravar isso aqui, quem veio, veio, quem não veio vai poder dar uma curtida no que a gente está gravando aqui, pode sugerir, interagir, pensar em outros momentos. Então, tem uma consistência desse caminho que está sendo trilhado que ele não existiria se nós dois estivéssemos presos em rotinas e constantemente ocupados a ponto de não poder separar 2 horas do dia para vir aqui se encontrar e ver o que acontece, né? Porque, tipo, não tem nada de script aqui. O máximo que teve foi, né, preguiça como ferramenta de priorização e ação. Bora? Bora. A partir daí cada um foi pro seu lado seguir pensando sobre isso e a gente se junta aqui para fazer essa ideia. Mas eu acho que esse lance da preguiça, do ócio e tudo mais, aí eu vou te fazer uma provocação aqui. O quanto que, na verdade, essa falta de tempo não é fabricada, porque ninguém está muito afim que as pessoas comecem a pensar. Rage Against the Machine já bradava isso há bons tempos atrás, né? Tu vai fazer o que os outros estão dizendo para tu fazer. Tu vai seguir, tu vai ser seguidor, tu não vai ter a tua chance de construir o teu próprio caminho. A tua autonomia não existe, tu é dependente de uma estrutura que vai te prender. Até a coisa do tempo também é trabalhada por isso, né? Tu não sabe viver o teu tempo se tu não tá viajando. Tu não sabe viver o teu tempo se tu não tá comprando um luxo pra ti de alguma história. Quando que, na verdade, o que realmente a gente precisa, né? Tipo, tem uma... sei lá como é que chama ela, mas nesse sentido, mas uma pessoa chamada Mary Kondo, que ela tem um sistema de organização das coisas. Sim, eu conheço. E a coisa que eu mais gosto do processo dela é quando ela faz a pergunta: isso aqui não me traz mais alegria. Doesn't bring me joy, que é a brincadeira que ela faz. E daí, a partir dali, uma decisão de doar, vender, trocar, o verbo que a gente quiser utilizar nessa brincadeira. Mas o fato de poder refletir sobre algo e perguntar se aquilo ali está te servindo, né? Não te servindo ao propósito daquilo ali, né? E a partir disso aí a gente começar a questionar tudo. Por que eu compro o que eu compro? Por que eu consumo o que eu consumo? Por que eu faço o que eu faço? E talvez pessoas digam: não, eu gosto de viajar. Faz sentido pra mim. Massa. Não, pra mim o que faz sentido é ficar assistindo 4 horas de streaming por dia de séries pra, sei lá, cara, colocar minha cabeça pra um outro canto e tal, e deu. Então, que as pessoas possam fazer o que elas queiram fazer e ter consciência disso. Ao ponto de poder dizer: eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Não, eu não faço isso porque eu não quero. Eu não faço isso porque não faz sentido pra mim. Perfeito. Né? Fiquei pirando nisso, mas voltando à pergunta para te passar, o quanto que isso na verdade não é fabricado por esse mundo que a gente está vivendo. É bem difícil a gente separar o que foi fabricado daquilo que é natural no ser humano hoje em dia, né? O filósofo Merleau-Ponty, ele trata um pouco disso quando ele fala do conceito de corpo na fenomenologia, né? De que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Então a gente vive num mundo e a gente está imerso nesse mundo. E a gente já deixou de ser um elemento natural há muito tempo, a partir da cultura, a partir dos hábitos, a partir de tudo que a gente já inventou como ser humano. A câmera é cultural, o microfone é cultural, o cafezinho que a gente está tomando, o lugar que a gente está, tudo é cultural. Não é natural, nada é mais natural. E nesse sentido, não sendo natural, foi criado por alguém. Não, peraí, o pão de queijo é natural. O pão de queijo talvez. O pão de queijo é totalmente natural. Mas a maneira que ele é feito é cultural. Ok,
Tanto que é diferente aqui, em Minas, em outros lugares. Mas a gente não sabe mais dizer quem criou, por que criou, mas é um mecanismo de padronização. O que a gente tem são mecanismos conscientes também. A gente sabe que tem movimento político, movimentos sociais, os movimentos econômicos, todos eles colocam a sociedade em uma determinada direção para que algumas pessoas que estão no comando desses elementos se beneficiem. E parte desse movimento é aquilo que já foi nomeado pelo Marx há muito tempo como alienação. A alienação, ela coloca o trabalhador, a pessoa, sempre a parte da sua própria existência, focada naquela produtividade, naquele esforço, naquele trabalho, naquela condição em que ela não vê, por exemplo, o ócio, a preguiça como um elemento importante, ou se divertir como um elemento importante. E mesmo a ideia de diversão está deturpada. É um ocupar-se no tempo, mas não é uma diversão de verdade. Então, tudo é controle. De certa forma, tudo é um agente de controle. Até a própria família, os amigos, os valores que a gente aprende com a sociedade, com a escola. Tudo é para doutrinar o ser humano a seguir um padrão social aceito, trabalhar, buscar. Muito bem expresso na música do Legião, Geração Coca-Cola, né? A gente, quando nascemos, fomos programados a receber o que outras pessoas já trouxeram, que está lá dito, tem que fazer vestibular, tem que seguir, senão a vida não acontece. E se a gente não faz isso? Né? Como a gente está fazendo aqui agora, 2 horas conversando, com orgulho. Que a gente não tá... E eu falo isso até para os meus alunos na escola, né? Aqui é um mecanismo de controle. Aqui a gente estudou Foucault, né, em sociologia. Aí dando uma olhada, eles, professor, mas para aí, a escola então, ela também é um agente de controle? Eu digo, sim, perfeito, você está pensando. Né, porque é isso. Tudo nos leva a sempre produzir. E se inserir nessa produção. E trabalhar. E ocupar. E gastar tempo. E não pensar. Não se desenvolver, não buscar projetos pessoais, não querer dizer, né, como tu bem colocaste aqui, não, parei, isso me serve ou não me serve? Se não me serve, não quero. Eu não vou fazer porque não tenho tempo. É porque eu não quero. Não busco esse tipo de ideia. Quero buscar outra. Quero me desenvolver em outra área. Quero saber de outras coisas. Quero ter um tempo de ler um livro. De ouvir uma música com calma. Apreciar. Enfim, tem um monte de coisas aí que a gente precisa saber. Mas o importante é a consciência. A partir do momento que a gente se dá conta desses mecanismos, tem o controle? Tem. Tem ajustes da cultura nos padrões? Tem. O que eu vou fazer com isso agora? Qual é a informação que eu vou tirar dali? O que vale para mim? O que eu gosto? De que forma eu vou usar isso para também produzir a minha própria ideia, minha própria noção de mundo, né? Por que não dizer assim? Porque aí eu vou me reconhecer nos meus talentos, nas minhas habilidades, nas minhas virtudes, e aí eu posso me desenvolver como ser humano, como pessoa, né, de modo geral. Quando eu tomo consciência de tudo que está acontecendo e eu não vivo mais pelo que os influencers colocam nas suas hashtags ou coisas do tipo, quando eu sei o que eu faço, eu sei que eu sou parte do sistema, de um mecanismo e tudo mais e tal, eu consigo dizer daí que eu não estou vivendo mais de forma alienada ou ainda assim a gente está... Qual é esse gatilho para dizer? Porque a primeira vez que me disseram que eu vivia de forma alienada, eu rebati a pessoa dizendo, eu não sou alienado! Eu trabalho porque... Eu devo falar um monte de besteira, mas no fim do dia eu estava alienado. Eu era alienado naquilo, porque eu acreditava que eu tinha que fazer aquilo que eu tinha que fazer, porque o mundo era aquele, porque o mundo era tal coisa, porque a sociedade tinha uma expectativa XYZ comigo, e eu precisava responder aquilo. E eu me lembro... eu tenho um momento assim onde eu penso naquela frase do Forrest Gump, que é I don't feel like running. E eu tenho exatamente o dia que eu pensei assim, eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo. Eu não quero mais viver para pagar essas contas que eu pago. Eu não tenho necessidade de pagar essas contas. Eu não tenho por que querer isso que eu estou querendo. Eu comecei a questionar assim, tipo, por que eu estou querendo ter o que eu quero ter? Não fazia sentido. E aí eu comecei a tentar dar passos para trás assim nas coisas e eu pensei, deixa eu chegar num lugar de novo aqui onde eu consigo viver de forma tranquila nas coisas. Mas eu acho que mesmo nesse processo eu ainda estava alienado de certa forma, porque eu acho que a gente nunca deixa de estar, sei lá. Aí esse é um pouco que eu queria ver como é que tu tá enxergando isso hoje em dia. Posso dizer que a alienação ela tem camadas, tá? A camada principal é
é a consciência de si mesmo. Quando a gente se dá consciência, né, adquire o autoconhecimento suficiente para entender que eu sou um sujeito pensante e não simplesmente um sujeito vivente, né? Que a gente praticamente só vive, né, se a gente não pensa. Eu saio da casa para o trabalho, do trabalho para o ônibus de volta, e às vezes eu saio, às vezes eu estou com os amigos e tal, e vive um eterno ciclo de repetição desses momentos, e eu não me dou conta do que eu gosto, o que eu quero, o que eu busco. Quando a gente tem autoconhecimento e toma esse pouco de consciência, aí tu vai destruindo em camadas a alienação. No primeiro momento é busca daquilo que mais nos satisfaz, geralmente começa pelo trabalho, que é a principal atividade que o ser humano desenvolve ao longo da vida. A gente sai de casa todos os dias para trabalhar, né? Passa um terço do dia ou mais em função do trabalho, o outro terço dormindo e o outro terço a gente divide entre outras atividades, né? Família, deslocamento, comer, beber, enfim. A gente entende então que quando eu já começo a desmistificar partes disso, a gente toma consciência, se retrai, refaz o caminho, trilha de novo de acordo com o que tu quer e não com aquilo que te disseram para fazer ou que tu sempre acreditou que era necessário fazer, mas a gente escolhe. A gente pode escolher, até aqui eu vou desmistificar. Nem tudo a gente desvela, nem tudo a gente escapa, até porque os padrões eles estão ali por algum motivo na sociedade também. E de novo a coisa da cultura, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. A cultura ela abrange pontos positivos e negativos. A alienação ela tem um elemento óbvio de mecanismo de controle, mas ela também está ali para não te forçar a repensar as coisas todos os dias o tempo todo. Ela também te ajuda nesse sentido. Eu não preciso reinventar a roda a cada semana. Né? Eu já vi que aquele elemento funciona, eu já vi que aquilo ali, para mim, pode seguir, e eu vou escolher, então, refazer ou repensar e ter consciência só em alguns outros elementos. Eu não preciso mudar toda a minha vida. Mas sim, respondendo então de modo geral a pergunta, né, a gente pode estar alienado ainda assim. Eu posso ter tomado a consciência, entender o momento exato em que eu descobri algumas coisas, mas em outras eu sou completamente ignorante, possivelmente. Em outras eu ainda não me dei conta. Né? Por exemplo, sei lá, a gente pode estar falando aqui de filosofia, de trabalho, de um monte de negócio, mas eu não me dei conta lá no meu relacionamento que eu deveria estar agindo de tal e tal forma. Eu posso ser alienado de outras maneiras ainda. Então o ser humano está numa eterna busca por conscientização, por cada vez mais conhecimento e sabedoria. Eu diria que sabedoria é a palavra-chave nesse sentido até. Tomar consciência das coisas é bem importante, mas saber utilizar esse conhecimento é mais importante ainda. Sim, sabedoria nesse lance, né? Que é eu acumular algum tipo de conhecimento e aplicar ele e refletir, tomar decisões sobre aquilo que eu estou praticando, né? Porque senão também fica uma parada. Daí vira o lance, que é o que em parte tu convive no teu ambiente escolar, que é a galera muitas vezes aprendendo coisas para em algum momento poder passar numa prova de Enem. E não tentando aprender, refletir sobre aquilo para tomar decisões melhores na sua vida, ou ter um pouco mais de presença no que está fazendo, né? Então, e é louco, porque olhando a parte da cultura, leis e etc., eu não posso chegar para meus filhos e dizer, não, tu quer sair da escola? Sai da escola, vamos buscar outro caminho para achar esse conhecimento que tu precisa. Porque na estrutura que hoje a gente tem, né, a gente sabe, tem uma galera, eu conheço gente, eu deve conhecer gente que trabalha no modelo de homeschooling, por exemplo, mas, tipo, tiveram que entrar em justiça, etc., para ter a permissão de poder permitir que os seus filhos possam fazer algum caminho diferente, né? E, por exemplo, eu gosto muito de conhecer histórias de pessoas e entender como que chegou ali, entendeu? Por exemplo, tem uma cantora, a Billie Eilish, que ela lança o primeiro grande sucesso dela com 13 anos de idade para 14. Ocean Eyes, o nome da música. E eu fui atrás para entender como. Como? É que ela conseguiu. E eu fui descobrir que tanto ela quanto o irmão dela, o Phineas, eram homeschoolers. De manhã eles estudavam e eles tinham projetos ligados com as coisas que eles se interessavam. No caso dela, dança, no caso dele, produção musical. E quando ele aprende a fazer o que ele faz e chama a irmã para dar uma brincada no quarto e cantar umas coisas e sai aquela música,
O resto é história, tá aí a guria destruindo, fazendo um monte de coisa legal. Mas é tipo, eles tinham tempo de poder estudar, de poder trabalhar aquilo que era relevante para eles, de poder se dedicar de verdade no que fazia sentido para eles, né? E não que seja a única solução. Tem gente que vai achar muito mais legal estar numa sala de aula e conviver e seguir nesse caminho e tudo mais. Agora, socializar, aprender, construir, a gente pode ter vários projetos que vão nos habilitar para isso. Não existe um caminho único, né? Mas essa coisa para mim da alienação nesse sentido, também pega um pouco disso, sabe? Que é tipo, tem pessoas que seriam muito mais efetivas se tivessem outros caminhos de aprendizagem, outros caminhos possíveis, e não o caminho da nota, da avaliação, do Enem, da N coisas, né? Então, acho que tem isso também, né? Todo o processo construído, o sistema construído para te encaixar ali e te manter o máximo de tempo possível. Sei lá. Não está errado a avaliação, né? A gente sabe que é para adequação de mentes e adequação de comportamentos. É para criar atitudes que no futuro, né, aquele adulto vai estar conformado numa sociedade que está sendo construída ao redor daquele modelo de escola. Mas, sempre tem um mas, né? Ainda assim, esse modelo ele prioriza determinados tipos de aprendizagem, não todas. E tem gente que mesmo nesse determinado tipo é o que ele precisa para startar para alguma coisa. Então, todo mundo aprende de forma diferente. Né? Mesmo na escola hoje, uma boa escola ela vai tratar disso, ela vai fazer a inclusão nas pessoas que precisam, ela vai ter aulas diferenciadas, e eu não estou falando aqui só de tecnologia, usar o computador, usar o celular, não é isso. Apresentar o conteúdo, por exemplo, ou o conhecimento de forma agradável e de várias formas diferentes. As pessoas aprendem de modo auditivo, de modo visual, de modo sinestésico. Então eu preciso criar situações em que ela tenha oportunidade de fazer isso de modo abrangente na escola. Uma boa escola faz isso. Ela vai trabalhar matemática, vai trabalhar arte, ela vai trabalhar filosofia, história, geografia, tudo de forma diferenciada para proporcionar esses momentos. Para que aí o indivíduo entenda, opa, isso aqui eu sou bom. Opa, isso aqui eu gostei. E aí ele se aprofunda. Né? Mas a sociedade ela meio que exige, no mínimo, assim, um grau de certo conhecimento, que é o que por lei coloca, né, o ensino médio, até 18 é obrigatório fazer e tal, porque o conhecimento humano é muito grande hoje. A gente meio que precisa colocar assim, ó, isso aqui é o mínimo que tu precisa saber para se relacionar com o mundo ao teu redor sem parecer que está faltando alguma coisa. É o mínimo que tu deveria saber, ou deveria pelo menos ter visto em algum momento, para poder se posicionar, para poder opinar, para poder buscar mais tarde também. É óbvio que nem todo mundo vai gostar de todas as coisas. É aquela discussão incrível, né? De, para que eu vou usar isso? O que isso serve na minha vida? Para ti talvez não sirva, mas para alguém que gosta de química vai servir, para alguém que gosta de matemática vai servir. E a escola está ali para oportunizar isso para todos. Mas nos falta, de novo, esse momento. A escola lá é 4 horinhas, 5 horinhas de manhã, um atrás do outro, não há um tempo de descanso. Não há um tempo entre aulas. Não há um tempo para o cara parar, assimilar o que ele fez, aprender de verdade. E não há um tempo para ele buscar projetos pessoais. Não há tempo para ele desenvolver ideias. Isso tudo vem sempre muito engessado, vem muito de cima. A gente vai conseguir fazer isso fora. E mesmo assim, depois no trabalho também não, né? A vida adulta tem boleto, tem correria, o cara não para. O cara não para pensar, não para projetar, não para né, ver o que ele realmente quer fazer. O nosso assunto, o tópico de preguiça, está se tornando, na verdade, gerenciamento de tempo, talvez, né? Mas é que a preguiça, o ócio, ele está muito ligado a isso. É o momento que eu não quero fazer nada. É o momento que eu quero só relaxar a mente. Porque relaxar a mente é o que vai, mais uma vez, né, ligar alguma coisa. Para mim tem um desafio que é, eu deveria conseguir não fazer nada, né? Aí você vai ver pessoas que dizem, mas por que não usa o fim de semana para estudar? Porque, cara, tem pessoas que têm um dia de folga em 7. E eventualmente até vão usar esse dia de folga para fazer um outro bico para complementar a renda ou dar seu jeito. O único dia para ver a família. Então tu queria exigir que essa pessoa se torne produtiva num dia que obrigatoriamente ela deveria ser mais silenciosa ou mais interna possível, vamos chamar assim.
de novo, é uma forma de alienar, mais uma vez alienar a pessoa. Exatamente. Tipo, não pense, Não penso, não. aumente a sua renda, só depende de você. E aí a gente vai vendo umas paradas que não ajudam, sabe? Então, pra mim tem esse. E é louco, cara. Pô, tu tá na escola, tu tem que usar o teu tempo fora da escola pra fazer os trabalhos da escola, porque tu vai precisar. O que tu tá desenvolvendo? Quais idiomas tu tá aprendendo? Quais, né, questões pessoais tu tá fazendo? Tu tem que ser um bom aluno pra poder ser não sei o que lá, pra não sei o que lá. É uma corrida de rato que começa desde o jardim, dependendo da. Não, porque meu filho tem 2 anos e já tá aprendendo inglês. É uma competição. É uma competição e a gente perde a oportunidade de cooperar, de refletir, de trabalhar junto, de criar algum mecanismo de interdependência e não de uma falsa busca de independência, né? Porque tu nunca vai ser independente. Nunca. E essa competição não é nem por conhecimento, vou me corrigir aqui, é uma competição por currículo. Por dizer que sabe, mas na verdade não sabe nada. O conhecimento verdadeiro, aquele que a gente guarda e que vai levar para a vida toda, ele se manifesta de muitas formas. Né? E geralmente eu não consigo colocar isso no papel. Conhecimento exato sobre algo, sobre qualidades ou virtudes que a gente pode ter, né? E aí dizer assim, meu filho já está no esporte, com 6 anos já fala uma língua, enfim, isso quer dizer que ele vai estar na frente do outro na obtenção do conhecimento? Talvez não. Se fosse tão bom, todas as escolas têm inglês desde sempre e os jovens saem do ensino médio sem saber falar. Tem que fazer o curso por fora, o IASD, o FISC da vida. Né? Então a competição por currículo não é a resposta. Talvez dá um tempo, né? Todas as reformas, por exemplo, na educação e no trabalho, sempre vão no sentido de aumentar a carga horária. Porque aumentando a carga horária deixa o cara mais tempo no trabalho, mais tempo na escola, ele vai ser mais produtivo naquele conhecimento ou naquele trabalho. E é o contrário. Turno integral, internato. E é o contrário. É nos momentos, então, em que eu libero mais. Tá aí o exemplo da Islândia, de alguns países que têm reduzido, né, tempo de dias úteis, de horas trabalhadas. O que aconteceu? Aumento de produtividade. O cara trabalha mais motivado, trabalha mais tranquilo, tem mais tempo para descanso, mais tempo para repensar a sua vida. Aí ele acaba produzindo mais. Está mais disposto. Mesma coisa seria com a escola. Uma escola que talvez tivesse tempos, né, em períodos, horas separadas para produzir um trabalho na escola. Não levar trabalho para casa. Não levar tema. Deixar ali livre para projetos. Períodos focados e projetos. Períodos de extremo esforço e algo mais tranquilo. Uma educação física, uma arte, uma informática, alguma coisa do interesse. Jogos. O lúdico. Falta o lúdico aí também. A preguiça anda muito junto com isso, né? A gente, quando tinha lá na antiguidade o Aristóteles com a sua escola peripatética, eram dos caminhantes, eles caminhavam e conversavam. Caminhava e observava, caminhava e experienciava as coisas. É isso. Sem isso a gente não chega longe, né? Então, essa busca constante, frenética de cumprir conteúdos, cumprir trabalho, cumprir currículo, não está levando a lugar nenhum, não. Me lembrou da história de um cara que eu tenho 2 pessoas que se eu pudesse ter um direcionamento para onde é que eu gostaria de chegar. Uma delas é um cara chamado Rick Rubin. Não de fazer o que ele faz, porque eu não pretendo produzir músicas nem artistas nesse sentido, mas de ter a consciência da preguiça que ele tem, do uso do tempo para dar o tempo às coisas, assim, de poder viver aquilo ali na sua intensidade, na sua calma. Tranquilidade é a palavra mais importante para mim, assim, nas coisas que eu tento trabalhar. Porque o Rubin é um cara. E o outro, tu falou das caminhadas, me lembrou de um cara que é conhecido lá no Vale do Silício como The $1 Trillion Coach. E esse cara, ele nunca cobrou nenhum dólar por nenhuma mentoria que ele deu. Ele foi executivo de uma empresa e ganhou o dinheiro dele. E aí, quando ele se aposenta, ele se aproxima dessa galera. Então, ele, domingo de manhã, ia caminhar com o Steve Jobs. Caminhadas. Eles tinham caminhadas para ficar trocando ideia, para ficar batendo papo. E eu sou sincero, na minha construção, todas as ideias que eu tive foi não focado tentando ter a ideia.
foi de uma outra vivência, foi num outro lugar, batia alguma coisa que me conectava num outro assunto. Então, eu acho que, e não estamos falando de ter 20 horas livres na semana, mas é tipo assim, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da minha, não de rotina, mas se eu consigo ter um tempo disponível de manhã não atuante, né, tem dias que a gente começa muito cedo, mas tem dias que eu não começo tão cedo. Eu tento garantir que eu tenho 1 hora para poder ficar aleatoriamente lendo coisas, vendo coisas, não tentando saber nada do dia, tentando ver coisas diversas assim. E às vezes o quanto que isso começa a criar conexões comigo e dali daqui a pouco vem algo que pode vir a se tornar algo efetivo. E talvez não. Mas essa coisa de escolher o que eu posso me engajar, mas primeiro de tudo criar o tempo para isso, né? Às vezes quando eu ouço as pessoas dizendo, preciso criar 1 hora para eu fazer X. E eu desafio elas a dizer, primeiro cria essa 1 hora. Depois decide se tu quer fazer X ou algo novo que possa aparecer, mas às vezes ter este tempo disponível, mas não pode ser um tempo que vai ser um sacrifício. Tem que ser um tempo que te habilite, né? Ou que tu possa te questionar de coisas. Às vezes pode ser um tempo de parar, pegar um caderninho e escrever o que tá vindo aqui, rabiscar, né? E sem muita lógica do que tem que acontecer naquele espaço. É muito. Eu acho que isso vem de uma relação de escola, né? Quando a gente vai falar de fazer um exercício, uma discussão, as pessoas perguntam, mas qual é o template que a gente usa? Qual é o que eu tenho que preencher? Né? Eu falei, cara, uma folha em branco, o que tu quiser. E às vezes não, as pessoas precisam de um molde, precisam de um guia. Eu quero ser igual a quem? Eu quero não sei o quê. Né? E eu brinco assim, eu não quero ser igual a esses caras, eu quero poder ter o tipo de tempo que eles têm. E chamavam ele de $1 trillion coach porque ele, somado as granas das empresas que ele mentorava, dava trilhões de dólares, né? Mas ele não ganhava esse dinheiro. Ele de algum modo apoiava aquelas pessoas, eu queria ajudar porque ele fazia sentido para ele, enfim. E ele dizem, né, que ele fazia questão de não cobrar para ele poder dizer para a pessoa o que ele pensava e a pessoa ter consciência que ele estava dizendo aquilo porque ele acreditava naquilo. Sim. E não porque ele tinha algum outro interesse no jogo, né? Então, eu não sei, cara, a preguiça deveria ser uma necessidade, não uma opção. Agora falou tudo, né? Vou te dar um exemplo, né? Eu, quando comecei a minha carreira de professor, eu trabalhava 2 escolas, depois logo em seguida 3, cheguei a estar em 4 escolas. Então é um monte de carga de correção, de produção de prova, de atividades e tal. E eu trabalhei muito final de semana. Até que eu comecei a limitar. Eu digo, não, eu preciso ter o meu tempo. Eu tô focado demais, eu tô já sem ideias, já estava dando uma aula mais ou menos, já estava me sentindo cansado. E aí eu pensei, não, chega. Aí comecei a reduzir minha carga, reduzir as escolas, reduzir a forma de trabalho, até porque daí eu já tinha muita coisa produzida, comecei a otimizar melhor aquele tempo. E aí eu botei como meta, e eu cumpro hoje, né, o objetivo de não trabalhar no final de semana. Eu encerro meu expediente, ainda quando muito ouvindo, né, alguma coisa no WhatsApp, vendo um e-mail na sexta-feira de tarde, e deu, vou pegar de novo só na segunda-feira. Não adianta me pedir, não adianta mandar, não vou corrigir, não tem situação que me faça trabalhar no final de semana. É o meu tempo de ócio, é o meu tempo de preguiça, é o meu tempo de relaxamento. E é ali que surgem as ideias. É ali que eu vou ter disposição para ver um vídeo e lembrar, puxa, isso aqui eu podia usar numa aula. É ali que eu vou ler um livro que vai me aprofundar outro tópico e aí eu vou, né, assimilar aquilo para a minha vida e para minhas aulas. É necessário esse momento de preguiça. Senão eu não consigo evoluir e trabalhar melhor. E hoje eu estou bem conectado com tecnologia, com o que os alunos querem saber, com o que eles querem buscar. A gente tem que estar sempre se renovando. Por quê? Porque eu tenho meu momento de ócio. A maioria dos professores, por exemplo, trabalha 40 horas, corrige outras 20 em casa, não tem tempo nem para se coçar. Aí foram fazer uma pesquisa uns anos atrás que mostrava que o professor brasileiro é um dos que menos lê no mundo. Sim, ele não tem tempo. Ele não tem momento de ócio com a carga de trabalho. E outras profissões estão no mesmo caminho. A pessoa muitas vezes não acha um tempo para se especializar, para buscar, para
né, justamente porque não administra bem essa questão de ter momentos de preguiça, ter momentos introspectivos, ter momentos de relaxamento. A gente precisa relaxar. A mente precisa relaxar, o corpo precisa relaxar. Isso depois vai virar um burnout, vai virar uma estafa, vai virar barriga, dor na coluna, enfim, um monte de problemas que a gente pode evitar simplesmente recuando. Recuando no que eu preciso fazer, não, naquilo que eu quero fazer. Aquilo que já vai me dar meu trabalho, né, suficiente para viver bem, confortável, e a partir disso eu faço outras coisas que eu realmente desejo. Esse equilíbrio ainda não alcançamos, né? Mas eu concordo, necessitamos da preguiça. Necessitamos mais do que nunca numa sociedade tão imediatista, tão corrida, tão, né, focada em produção, que a gente necessita descansar. É isso. Para mim, fechamos esse VAP. E é isso. Quem curtir esse papo aí, manda mensagem pra gente aí, nos conecta. Você tá vendo originalmente esse vídeo aqui no Instagram, ou no meu, ou no do Matner, e depois a gente vai estar jogando isso aí em outras redes também, outros meios. E quando a gente fizer o próximo evento, faz contato. Se você quiser participar, faz contato. Se você quiser que a gente faça online, porque você não está em Porto Alegre ou não consegue participar, faz contato. Manda pergunta, manda tópicos aí pra gente poder, né, pro filósofo filosofar e o curioso ficar perguntando e trazendo histórias aqui. E vamos nessa. Só valeu. Palavras finais. Agradeço a oportunidade, né, que o Daniel tá me trazendo aqui, e a gente poder trocar uma ideia. Tá numa tarde aqui, ó, entre amigos, batendo um papo e levando uma ideia muito boa assim para mais pessoas. E quem se interessar, né, use isso na sua vida, repense, reflita, né, se isso é interessante. Agradeço o tempo, a oportunidade e vamos continuar. Valeu.